Aleluia, paz do Senhor, irmãos jovens, a todos que nos assistem pelo canal Igreja Viva, que Deus possa estar te abençoando sempre. O motivo de eu estar aqui hoje é simplesmente para dizer: Jesus te ama, que Deus tem um plano perfeito para a sua vida, que Deus entregou o seu único Filho, Jesus Cristo Nazareno, para que morresse naquela cruz para dar vida a você. E que você venha entender que não foi você que escolheu a Ele, porque Ele disse isso. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis bom fruto. Em outras palavras, no capítulo 14 de João, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito isso. Vou preparar o lugar. E quando estiver preparado, eu voltarei para vós, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Que nós possamos nos apegar a Cristo, nos apegar à palavra de Deus, entender o porquê eu e você fomos escolhidos a dedo por Ele. Que quando Ele apontou o dedo para mim, apontou o dedo para você, foi para que eu e você, o quê? Dessemos frutos bons, frutos que alimentam, frutos que enchem os olhos de alguém quando nos vê. Alguém quando vê você saindo da tua casa e você vai para a igreja, para a casa do Senhor, o que você acha que o seu vizinho está pensando? Quando você pega ali a sua Bíblia, entra no seu carro e vai para o culto. De que forma você está se comportando fora da igreja? Porque ser crente hoje, nem dentro da igreja está sendo fácil. E isso em lugar nenhum. E o que nós temos que aprender é que nós fomos avisados. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Você também vai vencer. Jesus, então, ele já estava nos indicando, nos avisando, nos alertou sobre tudo que já está acontecendo. Quando ele fala lá no Mateus capítulo 23 e 24, sobre todos os acontecimentos que iriam acontecer sobre a terra, como terremoto, maremoto, ali problemas familiares com marido, mulher, nora contra sogra e muitas coisas mais. Estamos numa guerra espiritual desde que o mundo é mundo, irmãos. Mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Sempre aconteceu. Mas o que mudou? O que mudou é que estamos numa nova geração. Deus não mudou. Deus não muda. Ele é o que Ele é. Sempre Ele será Deus. O que mudou foi o tempo. As pessoas mudaram. Cresceu-se o que? A iniquidade aumentou. Ou seja, essa geração está experimentando a tecnologia. Eu sou de um tempo que, meu Deus do céu, acho que o meu jogo, o que eu gostava de fazer era jogar bola na rua de terra da minha casa, jogar taco,
para quem não conhece, é uma latinha assim que você coloca, pega um pedaço de pau e uma bola, uma bolinha. E bolinha de gude, sei, essa geração de hoje, não sei se você sabe de tudo isso, bater figurinhas. Meu Deus, era pouca coisa que a gente tinha para fazer. Mas a gente era feliz. A gente era feliz. Já tinha todo esse mal. Droga já existia, prostituição já existia. Tô falando, parece até que eu sou velho demais, mas não. Mas eu vivi num tempo, sou dos anos 80, então eu vivi um tempo bom. Sabe, assim, porque eu fui morar, eu saí de um bairro que era muito, assim, bom na minha cidade. E meu pai, assim, num momento de loucura, assim, que minha mãe fala, que ele desfez daquela casa bela e maravilhosa e nos levou para morar num lugar onde só tinha 3 casas. Era um bairro se formando ainda. E quando eu cheguei nesse bairro não tinha escola, a escola estava as máquinas estavam cavando o local da escola, as ruas estavam sendo abertas, a última rua que estava sendo aberta era a nossa. Aí, o vizinho mais perto estava quase 2 quilômetros, 1 quilômetro de nós. E hoje, quase 30, 40 anos depois, se tornou quase que uma cidade, esse bairro. Um dos bairros mais procurados. As pessoas procuram casa para alugar, para comprar, sempre nesse bairro. O bairro virou o bairro principal. Sabe, eu penso assim, lembro quando Deus disse: Abraão, sai do meio da tua parentela aí e vai para um lugar que eu te mostrarei. Imagine só. Ele chegar e ter que sair da casa do pai dele, que havia agora uma promessa. Deus falou assim: eu vou te fazer em ti, né? Você será uma grande nação e benditos serão no teu nome todas as famílias da terra. E Abraão vai embora. Ele pega ali sua esposa, né? Sarai, e o seu sobrinho Ló, sua família ali, e vão para uma terra que Deus tinha falado para ele. E eu, começando a analisar a minha história de vida, eu comecei a pensar: puxa vida, tem coisas que começam errado para dar certo. É que nem a história de Sansão, que nasceu para dar certo, mas deu errado. Aí você vê um outro contraste de Davi, que era tudo para dar errado, porém deu certo. Com todos os erros dele, com todas as falhas, porém ele pagou por todas elas. Sansão, que era para defender Israel dos exércitos, para que quando viesse ali os filisteus, os amorreus, todos os eus, ele estaria ali para defender o seu povo, Israel. Aí você conhece a história que, infelizmente, Sansão não seguiu o que Deus queria. E Davi, que começou ali, estava no pasto, de repente, ele sai do pasto, ele é escolhido, ungido, separado para ser rei, ou um sucessor futuro de Saul, e derruba um gigante, né? Vamos lá, derruba um gigante e tal. Passa os tempos, depois que ele senta no trono, ele cai em adultério, né? E Deus usa o profeta Natã. Natã vai até ele e fala: olha, tu pagarás 4 vezes mais. Davi, ele paga, Aí a gente vê que Deus considerou Davi segundo o seu coração. Davi, quando
acontece que ele pagou um alto preço doloroso pelo mal que ele tinha feito a Urias, por ter praticado um crime duplamente, qualificado, ou seja, um adultério seguido de morte. E Deus, se você for perceber que quando Deus envia Natã, o profeta da época, porque Samuel já havia morrido, quando Deus não tinha Samuel, Deus tinha Natã, para conversar com Davi. E Davi recebe a Natã, a qual Natã já vai dizendo, olha, Davi, aí todo mundo conhece a história lá do fazendeiro rico que tinha muitos animais, muitas ovelhas. Ao invés de matar o que ele tinha de muito, ele foi lá no quintal do vizinho dele, que era pobre, que só tinha uma cordeirinha, uma novilha lá, e deu para o viajante lá, o seu amigo. E Davi ficou furioso com essa história e disse, esse homem é digno de morte, esse homem tem que morrer. E Davi, ali falando sobre tudo isso, aí o profeta Natã fala para ele, 2 Samuel capítulo 12, versículo 6, que diz, e pela cordeira tu as tomarás 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu dela. Nós vimos então que Davi ele pagou o quê? 4 vezes mais pelo seu pecado. Primeiro, ele teve seu bebezinho, com Betseba ali, que morreu. Deus não permitiu que nascesse. Segundo foi a morte de Aminon, por ter estuprado a própria irmã. E depois, Absalão, que se tornou ali inimigo, porque Absalão, ele matou Aminon quando soube do estupro. Absalão, ele já aproveita e quer tomar o trono do próprio pai. E ali Absalão, ele foge e com o tempo ele monta um grande exército e vem batalhar contra Davi. A Bíblia diz que Davi foge para não ter que brigar, lutar contra o próprio filho. E Davi dá ordens aos seus soldados para que não lhe matem ao seu filho, que poupassem a vida de Absalão. E Absalão, nas tentativas de matar o próprio pai, ele fugindo ali porque viu que o exército seu foi fracasso, perdeu para o exército de Davi, e ali correndo com seu cavalo, ele se enroscou no galho de uma árvore com os seus cabelos grandes, e Joabe viu aquela cena, ele pendurado entre os galhos, foi lá e deu a espada, matou a espada. E com isso o tempo foi passando, a profecia de Natã foi só se cumprindo. E depois do tempo nasceu o garoto Salomão. Salomão foi escolhido para ser rei no lugar de seu pai, para estar no trono. Mas Aminon se tornou um grande opositor, um grande inimigo, e queria o trono do irmão, queria tomar o lugar do irmão, a qual também foi morto. Aminon também morreu à espada. Então, irmãos, Deus, ele sabe a forma, o jeito de trabalhar. Se eu tiver que pagar por alguma coisa, eu vou ter que pagar, eu vou ter que dar conta para Deus. Não é para ninguém
não é para pessoas que eu tenho que dar conta pagar alguma coisa. Porque se deve alguma coisa nessa terra, aqui mesmo vai ter que pagar. Ninguém vai subir para o céu devendo. Ninguém vai subir devendo. Vamos ter que dar conta tanto pelas coisas boas, tanto pelas coisas ruins que fizemos no corpo ou fora do corpo. Nós temos que entender que Deus julgará a nossa causa. E foi assim. O amor de Deus por Davi foi tão grande, que Deus disse: Davi, seus pecados, seu sangue, impede que você construa um templo para mim, uma casa para mim. Sua mão corre sangue e não tem como. Tem que ser seu filho, Salomão. Então, por isso, vamos entender que Deus é quem julga as nossas causas. É Deus que sabe de todas as coisas. É em Deus que temos que entregar as nossas necessidades, as nossas dificuldades, aquilo que nós sabemos que não conseguiríamos fazer, concluir, terminar, realizar. Se nós entregarmos na mão de Deus e deixar: Senhor, os meus sonhos são estes, Senhor. Toma para ti. Eu quero, Senhor. Faz isso, Senhor. E deixa na mão de Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão. Se você colocou algo na mão de Deus, pelo amor de Deus, não tira. Não tira da mão dele. Passe o tempo que passar. Vai acontecer. Mas, irmão, está demorando demais. Está demorando porque alguma coisa tem. Ou é em você, ou é porque alguma coisa ainda está no caminho que precisa ser tirado. Sabe? Alguns carrapichos tem que ser tirado. Tem que ser tirado. Para a bênção chegar. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa pequena palavra. E eu estarei sempre aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, te dê paz, te dê saúde, te dê alegria, em meio a todo tipo de confrontos e problemas que está acontecendo, que você venha estar de pé. Amém? Seja um soldado que venha vencer, que venha estar lutando e pelejando as guerras do dia a dia. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.